Mas e as drogas, cara? Eu fumo maconha, eu tenho essa preocupação da maconha tá fudendo meu cérebro. Eu tenho essa preocupação e eu tenho essa real noção que ela tá fudendo meu cérebro. Você tem a real noção? Tenho. Pare. Veja bem, ser burro é ruim. Sim, tá? mas eu tô acostumado. Não, você é zero. Você só brinca. Não. Se você tá sentindo, pare. Veja bem, a gente é bom de informar a gente mesmo, tá? Então, inclusive uma das coisas que se fala muito sobre câncer é isso. A pessoa, ela saca quando tem uma coisinha que já não tá mais igual, tá? Então, putz, você tá com aquele pulmão que você dá aquela tossida, você... Cara, não fume. É a mesma coisa aqui aplicada à questão da maconha. Se você sente que tá fazendo mal pra você, não fume. Agora, outra discussão é quais são os danos neurológicos, cognitivos de longo prazo da maconha. Isso. A grande verdade, queira-se ou não, é que há muita indefinição nesse campo. Eu não vou dizer aqui que está provado por A mais B que definitivamente fumar maconha na vida adulta gera declínio cognitivo. Porque você tem estudos mostrando isso, tá? Grandes estudos mostrando sim. Burrice, ou seja, baixa seu QI. Ruim. Razão pela qual eu na dúvida, deixa pra lá. Claro. Mas você tem também estudos mostrando que não encontraram resultado, que são estudos inconclusivos. Há um debate, não é uma área onde você tem certezas. Agora, o que tem certeza, isso é muito importante sempre, sem discurso moralista nem nada. Claro. O que há certeza, é que fumar maconha na infância... Antes dos 25, né? Eu diria antes dos 18, tá? 17, assim. Infância e adolescência... Isso não é bom, tá bom? Isso assim, é certeza absoluta que vai dar merda. Que durante... Não necessariamente vai dar merda, mas que não é bom. Aumenta a chance de merda. Esses caras que... Eu tinha um amigo meu que fumava desde os 12 anos. Cara, eu encontrei ele depois na faculdade. Mano, não é o mesmo cara, tá ligado? Enfim, não sei se mais burro. Não percebi que ele tá mais burro, mas que ele tava mais lento, ele tava. Não, mas é isso que eu tô chamando de burro. Não existe burro, tá? É um jeito brincalhão de falar. Sim. É lentidão de raciocínio. Isso. É problema de memória de trabalho. Memória de trabalho quer dizer o seguinte. A gente tá aqui conversando. Puta, qual era o assunto mesmo? É isso. Eu sofro com isso. Então, isso daí... Principalmente quando eu tô fumando muito durante, né? Tudo bem. Mas é isso, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que separar a discussão sobre o uso de qualquer... Por sinal é o seguinte, tá? A grande verdade é que aquele porre do adolescente de 14 anos, cara, esse é bem pior. Nocivo, tá? né? Esse é nocivo. Isso é total. O álcool é nocivo pra caralho. Se for comparar com a maconha, assim, tipo... Eu acho que a maconha também é nociva, mas o álcool, ele tem umas... Tipo, a única coisa que me pira com o álcool e a maconha é que o álcool é legal. Eu acho, é injusto, tá ligado? Porque o álcool é nocivo também. Tanto quanto, ou até mais. Dependendo da escala que você consome. Sim. Tipo, você pode fumar maconha à vontade, você não vai ter overdose de maconha. Sim. Mas você não pode beber à vontade. Se tiver 10 garrafas de vinho aqui, talvez... com 20. 1,5 eu tenho como alcoólico, pode ter certeza. Mas é isso mesmo. Experimentei. Já tentei. Total. Mas você tem toda a razão, eu acho que esse é um grande ponto. Mas do outro lado, o que eu sinto, assim, que eu acho que é o ponto mais assim, relevante para a gente como sociedade, é que existe uma decorrência que parece que ela é lógica e natural desse raciocínio de que maconha na adolescência e na infância faz mal e tem que ser evitada a todo custo. E na vida adulta bem ela não faz, ou ela é neutra ou ela faz mal, que deve ser proibida. Essa é uma total outra discussão. Outra discussão, total. Então, exato. Então, acho que a gente tem que tomar um cuidado só para não amarrar as duas pontas. As duas coisas. Porque não é, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai pensar qual que é a política de drogas ideal para um país, a gente tem que pensar, por exemplo, qual que é a política de criminalidade que a gente quer, de relação com a criminalidade. Tributar as coisas, por exemplo, por que será que os Estados Unidos e muitos países... Estão indo pro lado da legalização. Entende? Uma das razões é desmantelar a indústria do tráfico de drogas. E os caras falam que... Não, eu conversei com o Eduardo Bolsonaro aqui, ele falou que, mano, se você legaliza a maconha, a Farc vai dominar. De onde que ele tirou essa lógica? A Farc só domina porque eles estão na ilegalidade, porra. Não é? Essa é uma longa discussão, tá? Eu acho que as Farc dominar, claro que não, porque elas não têm nenhuma penetração no Brasil. Mas será que, por exemplo, a gente pode especular que gente que de alguma maneira está ligada ao tráfico de drogas vai empresariar, vai no mundo das drogas? Pode até acontecer. Pode até acontecer. Eu acho que a ideia no todo... Às vezes vão entrar no mundo da legalidade. Putz, você matou meu ponto. Se isso acontecer, é bom. Isso é bom.
Ué, então tá legal. Então realmente a gente vai ter aí uma transição empresarial nesse mundo, tá bom, mas isso aí... Aí se ele estiver fazendo uma merda ali, a gente tem o aparato do Estado que pode chegar nele muito mais fácil, não com a polícia, mas com um monte de advogado. Você falou tudo. Ai, que bom. É isso que eu penso, tá? Então acho que a gente tem que separar as duas discussões e eu acho que a gente tem que separar também do ponto de vista do sujeito que usa drogas, qualquer droga. Porque uma coisa é a gente entender que essa pessoa é um criminoso, tá? Outra coisa é a gente entender que ela eventualmente é um paciente. E não só o relacionamento com ela é diferente, mas o que os estudos mostram é que o desfecho é muito diferente. Você é tratado como paciente e eventualmente você para de usar essas merdas todas e fica bem. Agora, você é tratado como criminoso, ainda mais num país em que você tem cadeias violentas e tudo mais, você pode terminar muito pior. Você pode terminar num ciclo de tráfico, de coisas muito mais violentas, e aí a coisa pega. Então, a escola do crime é a prisão, né? Então acho que tem esse ponto, tá? A gente tem que olhar também a pessoa. Porque tem um ponto que a gente sempre olha, que é natural, assim, intuitivo, tem das falsas intuições, que assim, o sujeito usa drogas porque ele gosta de usar drogas, ele tá afim. Isso é uma grande verdade que existe. É verdade, isso é verdade. Mas, talvez o seu caso é esse, certamente o seu caso é esse, porque eu já vi que você é um cara 100% saudável, feliz, bem-sucedido, tudo mais. Mas, a gente, por exemplo, me mostre um paciente esquizofrênico que não fume cigarro. Um paciente com transtorno bipolar, por exemplo. Todos. Por quê? Porque existe uma atração natural, assim. O sujeito, até a nicotina, ela entra nos receptores da acetilcolina, tá? Então ela tem receptores do cérebro que estão desbalanceados naturalmente, blá, blá, blá. A cocaína, por exemplo, ela tem forte aderência aos receptores da dopamina, os receptores dopaminérgicos do cérebro. Prazer. Recompensa. Circuitos de recompensa, etc. Tal. O que acontece? Onde a gente chega com isso? Que, assim, uma relevante, não desprezível, das pessoas que, por exemplo, fumam crack, fazem uso crônico da cocaína, elas têm uma condição de base predispositiva. E não é simplesmente porque elas têm genes, tá? Você tem variações genéticas, a gente chama isso de polimorfismos, que de fato aumentam a vulnerabilidade, tá? Então, inclusive ao álcool. O que quer dizer vulnerabilidade? O cara cheirou 4, 5 vezes cocaína e ele fica viciado. Enquanto a outra pessoa cheira durante 5 anos e não fica. Porque a verdade é que cocaína vicia menos que cigarro. É verdade. Sério? Do ponto de vista das pesquisas, é isso que você diz. Legal. Quer dizer, legal não, mas eu não sei se essa é uma informação boa do público saber. Já tô querendo cheirar cocaína agora. Não, nunca faça isso na tua vida. Ih, chegou errado aí. Chegou o moralista falando. Não, chegou tarde, porque eu já cheirei uma vez. Ah, tá bom. Evite isso. Mas foi bem pouquinho e não achei tão legal. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso? Muitas dessas pessoas que têm essa vulnerabilidade, elas têm por um outro tipo de desbalanço, que não é simplesmente uma variação genética que gera isso daí e ponto final. Elas têm mesmo por uma questão de base. Elas vão ser tratadas. Entende? E se elas são, em vez de tratadas do ponto de vista do que um tratamento significa em termos de acolhimento, elas são tratadas do ponto de vista do que um criminoso precisa receber, cara, ferrou. Você vai aumentar o problema dela. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que também ter um pouco de empatia pelas pessoas que usam drogas por questões que são muito de dificuldades pessoais. Quer um exemplo? No Brasil, a gente teve uma grande epidemia de cola, né? De solventes. Solventes usados por meninos de rua. Eu lembro disso. Porra, cara, você tá entendendo? Você tá falando de criança... Destruindo o potencial dela. E que não tem pai, não tem mãe, não tem comida, não tem nada, e você vai jogar, antigamente se chamava na FEBEM, né? Você tá entendendo? Calma, peraí, entendeu? Eu acho que a gente tem que também ter um pouco de empatia. De inteligência. É de empatia, mas de inteligência. Não tá funcionando essa porra, tá ligado? E olhar esse sofrimento, né? Porque é complicado você falar assim, tá lá, os viciados. Cara, vai na Cracolândia. Cara, veja essas pessoas de perto. Veja, vai lá e faz um filme das pessoas. Vá sem carteira. Vá sem carteira fazer esse filme. Mas você entende? Há um sofrimento, há um negócio ali que não é só... esses escrotos, esses viciados de merda. Não, cara, tem muito isso também. Mas não é só o hedonismo que gera essas tendências. A gente tem que entender que existe um problema de violência, de abandono social, de sofrimento, de vida na rua, de família destruída, de catástrofe em cima de catástrofe, e o cara termina na rua cheirando cola porque ele está com fome. Isso existe, isso não é papo furado, isso é fato de um país chamado Brasil. E crack vezes 10.
Então é aí que eu acho que a gente tem que olhar essa questão de política de drogas com um carinho pelas pessoas que não é exatamente o carinho da repressão, do cacetete, da porrada no cara. Eu falo isso pensando também, eu tenho amigos, pessoas que eu respeito muito, que têm posturas diametralmente opostas à minha, tá? Diametralmente. 100% opostas. Tem que pôr na cadeia todo mundo. É claro que, se o cara é viciado e estuprou, acabou. Não, lógico. Ele tem que... Pra mim pode morrer, ninguém tá discutindo... Mas se o cara só é viciado... É outro esquema. Mas eu tô falando de posturas opostas em termos de proibição, de maneira de manejo, tá? Não tô nem... Nem entrando nesse mérito. Porque se uma pessoa que acha isso não quer ser meu amigo, tá? Claro. Quero que se foda essa pessoa. Mas assim, pessoas que acham que não, que acham que as políticas de droga têm que ser 100% proibitivas e tal. Eu acho que não, respeitando totalmente essas pessoas sérias que publicam coisas importantes e tal, porque eu acho que o Brasil... É só olhar na Califórnia, pô. Essas pessoas sérias não vão pra lá, pô. Tipo, eles têm que ver o que tá acontecendo. É que eles vão falar, pô, mas o Brasil é outra... Não, e eu entendo, é verdade esse argumento. O Brasil não é a Califórnia, porra. Não é a Califórnia. São Paulo não é a Califórnia. Mas o meu argumento vai muito na linha. Já que o Brasil não é a Califórnia, eu não posso tratar o viciado como se ele fosse um cara que escolheu isso e ele que se foda. Não, eu tenho que pensar que muitas dessas pessoas são esse menor abandonado. E aí, porra, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que simplesmente esse sujeito tem que ser processado, tem que ter um encarceramento e etc e tal? E até onde a sociedade pode se dar o luxo de matar potenciais à vontade, assim? Eu acho que não pode se dar esse luxo, sinceramente. Eu acho que como uma visão de, pô, queremos chegar longe, vamos aproveitar todos os jogadores do time. Não vamos deixar os caras de escanteio só porque ele cometeu um erro. É claro que tem erros e erros. O cara cometeu um erro do tipo... O cara estuprou uma mina e roubou a casa de várias pessoas pra fumar crack. Esse cara ele, na minha opinião, tá? Minha opinião, ele largou o direito à vida nessas ações, na minha opinião. Eu quero que ele mais exploda. Se ele cair no vulcão e sumir, eu não ligo. Pra mim, foda-se. Mas não significa que... Pula logo aí que eu tenho que almoçar. Pula lá. Mas se, tipo... Eu não posso negar a lógica que a sociedade tem um método de funcionamento que é inteligente, tem um método de funcionamento que é burro. E o método de funcionamento que a gente está atuando atualmente é comprovadamente burro. A gente pode ver lá a lei seca nos Estados Unidos. O que surgiu? Qual foi o sintoma? Al Capone. Parou as pessoas de usarem álcool? Não. Elas estavam usando álcool e ficando cegas. Esse foi o sintoma. O sintoma da proibição é sempre um mercado negro de bosta que só fode, né? Acho que é isso. É uma grande verdade, concordo totalmente. Então, eu concordo totalmente com o que ele está dizendo, tá? É que eu tô aqui, tipo, concordando, assim, tipo... Sabe quando você está navegando num discurso que você acha que ele tá no flow? Eu me sinto tá no assim flow, toda ótimo hora. flow, muito legal. Toda hora. O Monark fala coisas... Vocês dois falam coisas muito interessantes, assim, muito valiosas. E sabe que eu não estava esperando isso. E como eu já falei, eu caí meio de paraquedas aqui. E eu tô achando muito legal, porque eu achei que em geral, eu vou e falo muito quando eu dou entrevista ou faço qualquer coisa. E é que eu tô aprendendo muito também. Isso é tudo que eu falei, você já ouviu. Eu já ouvi. Mas a coisa que conta mesmo é a maneira de dizer, né? Entendi. Essa maneira de dizer que vocês dois têm é muito legal. Eu acho que ela tá muito próxima das pessoas, do povão. Vocês têm não sei se é povão pra ruim, né? Então, do brasileiro. Uhum. Do brasileiro. O brasileiro não é o povão, o brasileiro é o povo lindo. Sim, o povaço. É, o povão eu digo, tipo, que nem os intelectuais da academia. Exato, você tem toda a razão. É isso aí, do povo brasileiro. Então são maneiras muito legais de falar as coisas que vocês têm. E eu tô aprendendo muito com isso, tô curtindo pra caramba esse papo. Pô, eu acho foda, mano. Obrigado. Eu também. A gente normalmente conversa muito com pessoas que são relevantes, mas elas não são relevantes porque elas conhecem coisas da vida e da sociedade de forma profunda e têm aqui pra dividir. Elas são relevantes porque elas estão viciadas nas redes sociais, entendeu? E é legal poder conversar com pessoas que são de outro... Inclusive o Flow, a gente criou o Flow pra conversar com essas pessoas também. A gente conversa com os outros porque é importante pra saúde do programa e o caralho, mas a gente mais quer mesmo é ter essas conversas. Tem as pessoas que, passaram a vida inteira estudando, fizeram doutorado, não sei o quê, sobre, consciência, tomada de decisões, que são questões que eu, pessoalmente, o Igor também, a gente gosta muito. Muito mais interessante de quem ganhou o BBB, tá ligado? Muito mais interessante entender o que está acontecendo na vida. Como que você toma uma decisão? Você acha que você tem livre-arbítrio, mas tudo que você decide já foi decidido antes de você saber que você decidiu. Essas discussões são as que me prendem, né? Que legal. Então acho legal trazer pessoas assim como você.